Gente do céu, vocês viram a matéria do Diário do Peixe? Desta segunda-feira? Inacreditável, inacreditável. O Santos e a NR Sports, o Santos, entenda-se, Marcelo Teixeira, e a NR Sports, o Neymar pai, fizeram um acordo para repactuar a dívida. Tá todo mundo sabendo disso, inclusive consta no balanço, e aí respinga no balanço. E aí respinga no balanço do ano passado, que vai ser votado esta noite. Eles fizeram um acordo para repactuar essa dívida, ou seja, para jogar mais para frente, para que o balanço do ano passado pudesse ser um balanço positivo para o Marcelo Teixeira. Até aí, tudo bem. Esse é um expediente usado por várias empresas inadimplentes, que não conseguem pagar suas dívidas. Elas repactuam dívidas, claro, desde que com o acordo, né, com a concordância da outra parte. A outra parte, no caso, aí é a NR Sports. Então, o que fez o Santos? O Santos foi lá, através do Marcelo Teixeira, negociou com o pai do Neymar, o Neymar pai, a repactuação dessa dívida. Ou seja, estendeu. Vai, pelo que eu estava lendo na matéria, até 2029. Não tem problema. Até porque as parcelas mensais, elas são na ordem de R$1,5 milhão. Mas quem assumir já vai pegar o clube com esse valor. Todo mês tem que pagar R$1,5 milhão. Tudo bem, nenhum clube de futebol vai morrer por causa disso. R$1,5 milhão de reais para um time da grandeza do Santos não é muita coisa, beleza. Agora, o escândalo dessa história toda é que esse acordo só terá valor se o Marcelo Teixeira for reeleito presidente do Santos na eleição no final desse ano. Que absurdo, gente. Como é que o Marcelo Teixeira faz um contrato desse? Quer dizer, ele faz um contrato desse pensando nele e não na instituição Santos Futebol Clube. Então, quando esse cara diz que torce pro Santos, eu fico em dúvida. Torce mesmo? Ou ele torce para ele mesmo? Ele é santista ou ele é teixeirista? Porque um acordo desse, essa repactuação, como eu falei para vocês agora há pouco, isso é válido, é bom. Isso é bom, não tem dinheiro, vamos repactuar, vamos dividir isso aqui até mais tantos anos e vamos em frente. Ótimo, não tem problema. Até porque eu disse para vocês, as parcelas serão de R$1,5 milhão. Mas se o Marcelo Teixeira não for reeleito, o Santos tem que pagar imediatamente, ou seja, o próximo presidente, né, vai ter essa dívida para pagar com o Neymar imediatamente, com a NR Sports. Entendeu? Como é que ficou esse acordo que mostra aí a matéria do Diário do Peixe? Esse acordo é o seguinte, diz assim, olha, estou lendo o documento que foi publicado na matéria do Diário do Peixe, assinada pelo Giovanni Martinelli, pelo Henrique Farinha e pelo Rodolfo Gomes. 3 jornalistas de credibilidade e que trazem a denúncia documentada. Estou lendo aqui o documento. Estou aqui. Vá ao Diário do Peixe. diariodopeixe.com.br. Você vai lá, você encontra a matéria. Que, aliás, o Martinelli, está escondido, hein? Devia ser capa, devia ser o grande destaque da sua capa. Mas não está lá, mas tudo bem. Vamos lá. Eu não tenho nada a ver com isso. A matéria traz o documento que diz assim: 1. Da consolidação e confissão da dívida. Aí diz: o Santos reconhece, confessa e declara, de forma irrevogável e irretratável, ser devedor da NR Sports no montante total consolidado de R$90,5 milhões, decorrente do contrato de imagem e seus aditamentos, ou seja, com o Neymar. O valor referido compreende 26 milhões correspondentes ao passivo vencido e 64,5 milhões de reais correspondentes ao saldo remanescente vencendo. Como é que foi feito isso? Esse montante de 26 milhões, segundo mostra o documento, que eu estou lendo ele aqui, seriam pagos em 5 parcelas mensais iguais e sucessivas, ou seja, venceu uma, aí vem o mês seguinte vence a outra, no valor de R$5,2 milhões cada um. A primeira parcela, 30 de janeiro deste ano. Segunda parcela, 28 de fevereiro deste ano.
Terceira, 30 de março. Quarta, 30 de abril. Quinta, 30 de maio. 30 de maio. Isso aí ia perfazer esse total de 26 milhões de reais. A partir de maio, ou seja, o saldo devedor ia ser de 90, isso vai dar 26 milhões, certo? Então você pega aqui 90 milhões e meio e te subtrai 26, certo? 5, desce 1, você sobra 64 milhões e meio. Esses 64 milhões e meio seriam divididos em parcelas iguais de 1 milhão e meio de reais. Acrescidos de juros, de correção monetária. Acrescidos apenas de correção monetária com base na variação do IPCA da Fundação Getúlio Vargas. Entendeu? Seriam 43 parcelas mensais e sucessivas de 1 milhão e meio. Ou seja, se o Marcelo Teixeira, ele cumprir esse contrato, a partir de junho, o Santos vai ter que pagar 43 parcelas de 1 milhão e meio de reais, acrescidas apenas de correção monetária com base na variação do IPCA da Fundação Getúlio Vargas. Certo? Foi aquilo que eu falei para vocês. O grosso é até maio agora. Dali para frente 1 milhão e meio. 1 milhão e meio você, repito, para um time da grandeza do Santos, com que o Santos arrecada, dá para pagar. Então, esse acordo é ótimo. A repactuação foi excelente. Só que ela só terá validade em caso de reeleição do Marcelo Teixeira. Não é? Inacreditável, né? Então, a não reeleição do presidente, aqui diz assim, do vencimento antecipado, ou seja, antecipar todo esse montante, essas 43 parcelas. Se o Marcelo Teixeira não for reeleito. Se o Santos se transformar numa SAF, vai ter que pagar também tudo de uma vez só. Você entendeu? E o Santos dá, ou seja, o Marcelo Teixeira, o CT Meninos da Vila no Saboó, como garantia de que vai pagar. Gente, ele já fez isso com o Santos no passado. Quando o Santos não pagou uma dívida para ele, que ele contraiu da cabeça dele, contratando jogador da cabeça dele, ele penhorou a Vila Belmiro. Vocês se lembram disso, todo mundo. É só você dar um Google que você acha a matéria. E agora ele faz com o CT Meninos da Vila. O CT Rei Pelé é um terreno da União. E o Santos está brigando para comprar. E que se por um acaso ele não conseguir comprar e a União, ou seja, o governo federal, der um pé na bunda do Santos, o Santos fica sem treinamento. Qual seria a alternativa? O CT Meninos da Vila. Mas ao dar o CT Meninos da Vila, como garantia, o Santos pode não conseguir pagar essa dívida e a NR Esportes vai lá e executa. O Santos fica sem ter onde treinar. O Santos fica sem ter onde concentrar. Gente do céu, se o Marcelo Teixeira contraiu esse problema, ou seja, essa dívida com a NR Esportes, que houve a captação no mercado desse dinheiro, só que ele não transferiu para o Neymar Pai, ou seja, para a NR Esportes. Então, se o Santos contraiu essa dívida, quem tem que arcar com isso aí é o presidente do Santos. Então, ao invés de dar o CT Meninos da Vila de garantia, você devia dar, Marcelo, a sua faculdade ou o seu apartamento. O seu apartamento. Não, o seu apartamento não vai dar, é muito pouco. Talvez a escola mesmo, a faculdade. Mas você não vai fazer isso, claro. Porque é seu. O Santos não é seu. Se o Santos perder a Vila Belmiro, o CT, a chácara, não vai mudar a tua vida. A tua conta bancária continuar a mesma. Claro que vai mudar, porque do ponto de vista de você como pessoa. Entendeu? De consciência. Você tem a consciência tranquila? Eu não teria. Mas lá no banco, no crédito, não vai mudar nada. O seu saldo vai ser o mesmo. Então, Marcelo, ao invés de você dar o CT Meninos da Vila no Saboó como garantia, você deveria ter dado a sua faculdade. Porque você foi um mau gestor. Você não conseguiu pagar o Neymar. Por que você não conseguiu pagar? Porque você teve que pegar o dinheiro dele,
que era para o Neymar, para você fazer frente a salário de jogador e despesas imediatas. E se o Santos ainda tivesse hoje um time competitivo, a gente podia falar, puxa vida, gente, olha, é duro, mas está valendo a pena. Mas não está acontecendo isso. O Santos está lá brigando para não ser rebaixado de novo. Passou vergonha no Campeonato Paulista. Contratou um monte de jogador sem qualidade na janela da metade do ano. A janela agora de janeiro eu achei boa. Mas não é esse o caso. Contrata sem poder. Que foi o que o Grafietti falou naquele depoimento dele no vídeo de anteontem. A dívida do Santos, ela aumenta por conta principalmente de contratações. É por isso que eu falo aqui. Tem que tomar cuidado, não pode ficar pedindo, sair contratando, porque contrato é errado, aí você firma um contrato de 3 anos, e aí você está amarrado com o cara. E a sua folha de pagamento sobe. Então, gente, o Marcelo Teixeira, ao fazer um acordo desse com a NR Sports, ele não está pensando no Santos, cara. Ele está pensando nele. Porque isso, indiretamente, pode pressionar o eleitor, o associado do Santos, na hora da votação. Putz, vamos votar no Marcelo Teixeira, porque pelo menos, se não votar, o Santos vai ser de cara pegar 60 milhões e pagar pro Neymar. Neymar pai, para a NR Sports. Ou então, vai ter que dar o CT, Meninos da Vila. Putz, vamos votar no Marcelo, que nós podemos fazer. E a aprovação do balanço desta noite também está condicionada a isso. Porque se o Marcelo Teixeira não for reeleito, essa dívida com a NR Sports, que foi repactuada, que aparece desse tamanho, ela na verdade teria que ser desse tamanho, porque se o Marcelo Teixeira não for reeleito, a dívida é outra. Então, esse balanço, ele não é verdadeiro. Ele não é verdadeiro. Ele pode ser verdade até a página 9. Dali para frente vai mais. Por quê? Porque se o Marcelo Teixeira não for reeleito, a dívida é outra. E ela deveria constar no balanço do ano passado, que hoje à noite, você, conselheiro do Santos, vai votar. E olha, pelo amor de Deus, hein? Não é possível que você vai aprovar esse balanço. Não é possível. Porque esse balanço, ele contém irregularidade. E ao ser irregular, ele não pode ser aprovado. E ao não ser aprovado, o Marcelo Teixeira vai ter que ser objeto de impeachment. Impeachment. Aliás, se eu sou o Marcelo Teixeira, depois de tudo isso aqui ter vindo a público, eu peço renúncia. Eu peço renúncia. Porque é uma vergonha. Esse acordo, pelo que mostra a matéria do Diário do Peixe, é vergonhoso. Vergonhoso. Inacreditável, gente. Inacreditável. Inacreditável. A dívida do Santos, hoje, segundo o balanço, é de 998 milhões de reais. 1 bilhão. É um escândalo. Mas quando a gente vê que o Santos fez 700 milhões de arrecadações no ano passado, você fala assim, ó, beleza, não é tão longe assim. A dívida do Palmeiras hoje, por exemplo, está na casa de 900 milhões. Por quê? Você se endivida contratando jogador, você se endivida fazendo melhorias no seu campo de futebol, e você cria dívidas. Mas você tem condições de pagar. O aumento da dívida, ele é preocupante, num caso como o do Santos, quando você vê que o time não tem condições de pagar. Mas aquilo que eu falei, pô, dá uma atenuada na hora que você vê que o Santos faturou 700 milhões nesse ano. Mas quando você vê um documento desse sendo assinado sem ninguém saber, aí o que as pessoas falam, dá para confiar nesse balanço? Eu já não tenho mais tanta confiança assim. Não tenho mais tanta confiança. Aliás, eu estou conversando minuto a minuto com o César Grafietti sobre essa questão. E ele também ficou escandalizado. Porque ninguém sabia. Ninguém sabia. Então, a opinião dele, que foi muito favorável ao balanço do ano passado, muda completamente. Muda completamente. E ele está apurando outras coisas também a respeito desse balanço. Vai ter mais coisas que pode aparecer aí. Não, pode ter mais coisa aparecendo. Não é que vai ter. Pode ter mais coisa aparecendo, segundo ele me falou. Então, ô conselheiro dos Santos, você hoje
Pense no Santos Futebol Clube. Pense no Santos Futebol Clube. Se você for santista, você reprova esse balanço. Você diz não. Aliás, eu acho que a votação deveria ser... a TV Santos deveria mostrar a reunião de hoje ao vivo. Mas vai fazer isso? Duvido. E o voto deveria ser aberto e não secreto. Fulano de tal, o senhor vota contra ou a favor? Voto contra. E o senhor? Contra. E o senhor? Contra. Senhor? Contra. E o senhor a favor? Opa. Aí nós vamos saber quem foi que votou a favor. Você entendeu? Porque o cara que votar contra, ele está pensando no Santos. No Santos. O que vota a favor está pensando no Marcelo Teixeira. Não sei por quê. Não sei por quê. Entendeu? Então, gente, olha a notícia dessa segunda-feira. Parabéns ao Diário do Peixe, parabéns ao Martinelli, ao Farinha e ao Rodolfo que trouxeram pra gente essas informações. E que muda completamente a situação em relação ao balanço e que nos deixa mais indignado ainda com essa gestão do Marcelo Teixeira. Inacreditável. Que vergonha, gente. Que vergonha.